Vamos abrir a Bíblia, irmãos, ainda de pé, no primeiro livro de Reis, capítulo 20. Primeiro livro de Reis, capítulo 20. Vamos ler somente o versículo 28. Primeiro Reis, capítulo 20, versículo 28. Você achou aí? Primeiro Reis 20, 28. Diz assim a palavra de Deus: Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra e pela oportunidade que temos mais de uma vez de estar na tua casa, reunidos em teu nome para ouvir a tua voz, ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração, ministrando a palavra que precisamos, Pai. A palavra que nos dá direção, que traz respostas para a nossa vida, Senhor. É isso que queremos esta manhã. Não viemos aqui ouvir os homens com suas filosofias, Pai. Nós viemos ouvir a palavra de Deus, a palavra que sai da tua boca, aquela que realmente alimenta e sustenta a nossa vida, Pai. Aquela que tira toda a fome, que vem saciar o nosso coração. Fala conosco essa manhã, eu te peço, ó Deus, e por tua misericórdia e graça, usa mais uma vez a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Preciso da tua unção para ministrar, e a tua palavra ministrada com unção quebre as barreiras no coração de cada um de nós, para que possamos ouvir a tua voz aqui. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, a Bíblia relatou aqui neste versículo uma palavra que os sírios disseram, diz o texto no versículo 28. E o que os sírios disseram? Disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. O que você acha isso? Está certo isso? O Senhor é Deus dos montes e não dos vales? Irmãos, esta é mais uma palavra de quem não tem uma visão precisa de Deus, de quem não conhece a Deus de verdade. Os sírios não conheciam o Deus de Israel. Por isso, a visão deles era uma visão deturpada, era uma visão supersticiosa a respeito de Deus. Criam eles que Deus era Deus só dos montes, mas não era Deus nos vales. E por isso falaram desta maneira. E por quê? Da onde eles tiraram essa ideia de Deus? Normalmente, quando nós temos uma ideia de Deus errada, nós tiramos esta ideia de sentimentos, de acontecimentos, da observação de alguns fatos, que nos traz uma visão de superstição. E essa é uma visão comum a muita gente supersticiosa, infelizmente até dentro da igreja. Não, porque deu certo daquela forma, então eu vou usar aquela camisa. Já viu isso? Não, porque naquele dia meu time venceu, vou pôr aquela meia, que eu estava com aquela meia. Essa é uma visão supersticiosa. A mesma coisa aconteceu com relação aos sírios. Eles tiveram uma experiência. Veja, eles tinham perdido algumas batalhas nos montes contra Israel. Então, já que nos montes nós perdemos, qual o sentimento deles? Bom, Deus deles é Deus dos montes, porque quando nós lutamos nos montes, eles vencem. Então, agora vamos pegá-los no vale, porque o Deus deles é só dos montes. Vamos mudar. Isso é superstição pura, irmãos. E isso, então, trouxe uma ideia errada de Deus. Veja o versículo 23, o que diz: Os servos do rei da Síria lhe disseram:
Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes que nós. Mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Viu? É só mudar, né? Não deu certo no monte, vamos na planície, porque aí o Deus deles não é Deus de vales, é só Deus de montes. Uma visão errada, deturpada de Deus, que infelizmente, ainda hoje, muita gente tem uma visão errada a respeito de Deus e usa as circunstâncias para formar uma crença, uma visão a respeito do Senhor, e foi exatamente isso que aconteceu com estes Círios. Por causa de experiências mal sucedidas em suas vidas, muita gente faz uma visão errada a respeito do Senhor. Agora, nós que conhecemos a Deus, sabemos que isso não é verdade, é ou não é? Você que conhece a Deus verdadeiramente, você sabe que Deus é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. Amém? Você sabe que Deus é Deus em qualquer circunstância. Você sabe que Deus é Deus quando a gente vence e até quando a gente tem uma derrota na vida. Deus é Deus. Deus não está condicionado aos acontecimentos. Ele é Deus em toda e qualquer circunstância. Nós que verdadeiramente cremos em Deus e não somos supersticiosos, nós cremos no Senhor, que é Deus em toda e qualquer circunstância na nossa vida. Em todos os momentos, Ele é Deus. Amém? Esta é a fé que você deve ter. Não baseada em circunstâncias, mas baseada no conhecimento do caráter de Deus, no conhecimento que você precisa ter de Deus, porque senão você será um supersticioso, ou muitas vezes um cético, um descrente, porque na medida em que algo ruim acontece, você diz, não, Deus então não é Deus nessa circunstância. Deus então não esteve comigo nesta hora porque eu perdi isso, perdi aquilo. Isso é prova de que você ou é um supersticioso, ou você não conhece a Deus de verdade. Então pense, irmãos, a respeito disso, porque na alegria ou na tristeza, Deus está sempre conosco. O Senhor Jesus prometeu, e eu quero ler contigo Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, bem conhecido o texto, mas é sempre bom relembrar. Mateus 28, versículo 19, Jesus, ao subir aos céus, ele deu aos seus discípulos uma ordem, e disse, ide, portanto, e fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele termina dizendo, e eis que estou convosco em alguns dias, até a consumação. Não. Quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é só nos dias que está tudo bem, nos dias que está tudo mal, Ele também está conosco. Nos dias que eu ganhei, Ele está comigo. Mas nos dias que eu perdi, Ele também está comigo. Você entende a diferença? É isso que diz a palavra de Deus. Deus está em toda parte. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E nele você pode confiar. Independente das circunstâncias. Independente da vitória ter sido no monte ou no vale. Independente do que acontecer. Você pode confiar em Deus. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Quando nós estamos nos montes, certamente, Deus está conosco. Entenda isso. Quando você está nos montes, é como eu dizer assim, como você está por cima. Quando estamos por cima, temos a tendência de dizer, Deus é bom, Deus está comigo, olha só, estou aqui no alto, que beleza, olha onde eu cheguei, olha a posição em que eu me encontro, e a minha fé fica mais forte, porque meu Deus me elevou, montes, lugares altos que são bons para nós estarmos. Uma boa posição, não é? É muito bom. E Deus está conosco quando estamos nos montes. Amém? Aliás, se eu chegar a um lugar alto, quem me levou foi Deus. Amém? Se alguma coisa conseguir na vida, quem me deu foi o Senhor. Se alguma coisa conquistar, chegar a alguma posição,
quem me colocou lá em cima foi o Senhor. E é muito bom estar lá em cima, porque do alto nós temos uma boa visão, né? Do alto nós conseguimos ver mais longe, isso é muito bom. Do alto os problemas se tornam menores, né? Talvez seja por isso que o profeta Isaías, inspirado por Deus, disse o seguinte, abra Isaías 40, versículo 31. Isaías capítulo 40, versículo número 31, é um texto lindo, o capítulo 40 de Isaías, depois você leia ele todo, mas veja como termina o capítulo 40. Mas os que esperam no Senhor, o que acontece com eles? Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por que sobem com asas como águia? Por que sobem? Aquele que confia no Senhor, sobe. Ele vai lá para o alto, porque do alto a gente vê melhor. Do alto os problemas se tornam menores. Você já subiu a um lugar muito alto e olhou lá para baixo e viu tudo pequenininho? Essa é a visão. Quem espera no Senhor é como se estivesse sendo levado a um lugar bem alto, porque de lá tudo fica menor e você fica mais perto de Deus. Então Deus certamente está conosco nos montes. No alto talvez a gente fique mais seguro, é ou não é? Nos tempos de enchente, o que muita gente gostaria de ter? Uma casa no alto, não é verdade? Aonde você pudesse se sentir mais seguro, mais tranquilo, porque no alto parece que as coisas não nos atingem com facilidade. E é por isso, irmãos, que a palavra de Deus recomenda uma coisa muito importante. Abre em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Veja o que diz o versículo 1 e o versículo 2 de Colossenses, capítulo 3. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas da onde? Lá do alto, não nas que são aqui da terra. Veja, é bom quando nós estamos no alto, com a mente no alto, com o pensamento nas coisas do alto, com a visão das coisas do alto, e quando Deus está conosco lá no alto, porque no alto a visão é melhor, a visão é mais longe, a gente pode escolher melhor, há muitas vantagens de estar no alto. Então eu posso dizer, sem medo de errar, Deus está conosco quando estamos nos montes. Amém? Nesse ponto, os sírios podem ter parcialmente acertado. O erro deles foi achar que Deus não estava conosco quando estamos no vale. Agora, uma coisa eu preciso também dizer a você. Nós vimos aqui quantas vantagens de estarmos no monte, de estarmos no alto. Apesar de ser muito bom estar no monte, estar no alto, por todos esses motivos que eu te apresentei, nós temos também que ter muito cuidado quando nós estamos no alto. É ou não é, irmãos? Temos que ter muito cuidado quando nós estamos no monte. Apesar de ser algo bom, né? E tem irmãos que adoram orar no monte. É bom orar no monte, né? Agora, tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado quando nós estamos no alto. Porque Satanás tenta quem está no alto. Você sabia disso, irmão? Satanás tenta quem está por cima. E ele muitas vezes faz isso. Veja só um exemplo. Juízes, capítulo 16, versículo 17. Juízes 16, esses capítulos contam a história de Sansão. Veja o versículo 17, o que diz. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Essa é a conversa de Sansão com Dalila. Veja, irmãos, quando isso aconteceu com Sansão, Sansão estava no auge.
estava no alto, no auge da sua força, no auge do seu poder. Ele já tinha tido inúmeras experiências com Deus, sendo usado por Deus em tantas batalhas. Tantos ele já tinha destruído com as próprias mãos, inimigos ele já tinha colocado por terra. Sansão estava no auge, mas foi lá no auge que Satanás enviou Dalila para descobrir o segredo de Sansão, para que ele fosse colocado lá no pó. Então, amados, estar no alto é muito bom. Ser usado por Deus é muito bom. Mas o cuidado tem que ser redobrado. Por isso a Bíblia diz, através de Paulo, 1 aos Coríntios, abra aí, capítulo 10, versículo número 12. Todo mundo conhece o texto, mas é bom lembrar. 1 aos Coríntios 10, versículo 12, diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, faça o quê? Veja que não caia. É bom estar no monte, mas o risco de cair também é grande, né? Quem tem medo de altura não sobe em lugar alto, né? É bom estar no alto, mas o risco de cair é muito grande. Tem um ditado no mundo que diz: quanto maior é o sujeito, maior é o tombo. É ou não é? Muitas vezes fala isso para mim, porque eu sou alto, né? Aí já vi muita gente dizer: cuidado, quanto maior, maior o tombo. Não é verdade? Mas é um perigo, realmente é um perigo, porque Satanás, ele ataca quem está no monte. Grandes batalhas já foram travadas nos montes, irmãos. Veja algo que é importante lembrar. Mateus capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo número 4, versículo 8. Mateus capítulo 4, versículo 8 até o verso 10, diz assim: levou ainda o diabo, aonde ele levou? A um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aonde Satanás levou Jesus? A um monte muito alto. Vejam, irmãos, grandes batalhas acontecem quando você está num monte muito alto. Numa posição que, como eu disse, pode ser maravilhosa, por estar mais perto de Deus, por ter uma visão melhor, por se sentir seguro, se sentir protegido, tudo aquilo que eu mencionei. Mas olha o perigo também, porque do alto você vê mais longe e de repente você fica com o olho maior que a barriga. Já viu gente assim? Tem o olho maior que a barriga. Você está vendo mais coisa e está desejando mais também. Satanás provocou Jesus, o levando ao alto do monte, e disse: olha, tudo isto, até onde a tua vista alcança, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É um perigo estar no monte, irmãos. É um perigo, porque grandes batalhas espirituais acontecem num monte. Elias teve também uma grande batalha no monte. Só para a gente ver, 1 de Reis 18, versículo 19 e 20. 1 de Reis 18, versículo 19 e versículo 20. Diz assim: agora, pois, manda juntar a mim todo Israel aonde? No monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Tudo no monte. A batalha de Elias contra esses profetas foi no monte. Monte também é um lugar de batalha, meu irmão. Grandes batalhas espirituais acontecem quando você está no alto. Deus está contigo no monte? Está. Claro que está. Mas você precisa vigiar. Você não pode deixar subir a cabeça, num ditado bem popular.
Está o Senhor no monte conosco? Sim, Ele está. Mas o cuidado tem que ser também redobrado. Porque Deus é quem nos coloca no monte. Amém, irmãos? Muito cuidado com aquele monte que você acha que você que escalou. Existem os alpinistas, não é? Que têm um empenho enorme em escalar um monte. E qual é a graça deles? Dinheiro? Não devem ganhar muito, não. Pelo contrário, devem ganhar mais do que gastam, do que ganham, né? Gastam muito, a não ser que seja muito famoso, que ele tem patrocinador. Mas o cara faz uma expedição para chegar ao cume do monte. Qual é o objetivo? É chegar lá e dizer, eu cheguei aqui. É ou não é? Qual o propósito? É conseguir pôr os pés ali e dizer, eu venci. Muito bom, nada de errado nisso. Um empenho, uma determinação, uma dedicação, e escalou e chegou lá no alto. Eu creio que nós também temos que ter toda essa determinação de um alpinista. Creio também que todos nós deveríamos ter como cristãos um empenho, uma organização, um planejamento, como se tem que ter para uma expedição desse tipo. Creio que todos nós deveríamos ter toda esta dedicação a fazermos alguma coisa. A única diferença é que quando nós chegamos lá no alto, a gente não finca uma bandeira nossa e dizemos, eu cheguei. A gente chega lá e diz, Deus me trouxe até aqui. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Temos que saber que quando chegamos lá, foi Deus que ali nos colocou. Embora todo o empenho tenha sido nosso, toda a dedicação tenha sido nossa, quem nos sustentou e nos guiou por este caminho foi o Senhor. E se lá chegamos, a honra é para Ele. A bandeira que tem que ser levantada é a dele. Amém, irmãos? E não a nossa. Então é um perigo estar nos montes. Abra comigo Provérbios. Provérbios capítulo 16, versículo número 18. Provérbios 16, versículo 18. Diz assim, a soberba precede o quê? A ruína, e a altivez do espírito, a queda. Veja, irmãos, a pessoa cai depois que o espírito ficou altivo. Porque quem já está no chão não cai para lugar nenhum, né? Não tem para onde cair. Agora, quem acha que está lá em cima, por isso a Bíblia diz, cuidado para não cair. Quem acha que está com tudo, a Bíblia diz, a soberba precede a ruína. É o orgulho, é a vaidade, é o achar que eu fiz, que eu conquistei, que o meu braço conseguiu para mim. É isso que transforma-se em ruína na vida de muita gente. Deus está nos montes, Deus está comigo em qualquer lugar, mas se eu chego lá no monte, foi Deus que me levou para lá. Foi Ele que me guardou, Ele que me conduziu, e a glória tem que ser dele. De nenhuma maneira a glória pode ser de nenhum de nós. Amém, queridos? Pense nisso, palavra do Senhor. E quando nós estamos no vale, aí é o problema, porque os sírios não pensaram nessa possibilidade. Eles disseram, nos montes, eles ganham, mas nos vales não, porque o Deus deles não é do vale, o Deus deles é só dos montes. Mas nós sabemos que o nosso Deus também é Deus dos vales. Quando nós estamos no vale, Deus também está conosco. A palavra de Deus diz no Salmo 23, versículo 4, o que ela diz ali? Quando você passar por onde? Pelo vale da sombra da morte. Vamos ler o versículo? Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha Deus no vale aí. Eu estou no vale da sombra da morte. Mas Davi diz, eu não temerei no vale da sombra da morte, porque Deus está comigo. Eu não estou sozinho no vale. O mesmo Deus que está comigo quando eu estou no auge, Ele também está comigo quando eu estou no fundo do poço. O mesmo Deus que está comigo quando eu estou feliz e alegre, Ele também está comigo quando eu estou cheio de medo e em perigo. Deus está comigo em todo lugar. Nosso Deus também é Deus dos vales, irmãos. Quando você estiver no vale,
creia que Deus está com você. Creia, como disse Davi, que a vara e o cajado do Senhor estão ali para te conduzir e para te consolar. A presença dele está contigo mesmo nos piores momentos da sua vida. E quando você estiver no vale, sabe o que você tem que fazer? É só olhar para cima, é só olhar para o alto, porque o Senhor está sempre lá. Abra comigo o Salmo 121 e vamos ler versículo 1 e 2. Salmo 121, versículo número 1 e versículo número 2, diz assim: eleva os olhos para onde? Para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor, que fez o quê? Fez o céu e a terra. Então, se eu estou no vale, eu olho para o alto, eu olho para os montes e digo: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, porque Ele está comigo, Ele está ao meu lado, independente das circunstâncias, porque eu não sou supersticioso. Irmão, isso é uma coisa que eu detesto, a superstição. Como isso está enraizado na cultura da gente. Como isso está tão enraizado que volta e meia a gente vê um crente com um comportamento supersticioso. Isso é do maligno, isso é do diabo, irmão. Nosso Deus está acima de todas essas coisas. Para com esse pensamento, tem gente que adoece com esse pensamento. Eu não vou por ali, porque ali não deu certo. Se eu entrar por uma porta, tem que sair pela mesma porta. Para com isso, pelo amor de Deus. Faz de conta que é crente. Para com esse negócio. Não é possível uma coisa dessa. Deus está acima de tudo isso, irmãos. Deus é Deus. Ele tem um controle sobre a tua vida. Não existe sorte nem azar. Amém? Não existe sorte nem azar. Deus está acima de todas as coisas. Olhe para os montes. Deus é maior do que os montes. O maior monte da terra não é nada diante de Deus. O texto lá em Isaías 40, que eu disse para você ler em casa, lê aquilo lá. Veja o tamanho de Deus naquele texto. Veja o tamanho de Deus naquele texto, irmãos. Não há monte que não caiba na mão de Deus. Não há mares nem vales profundos da terra que não caibam na presença de Deus. Leia o Salmo 139 e veja o salmista dizendo: para onde eu vou fugir do Senhor? Se subo aos céus, lá estás comigo. Se desço ao mais profundo da terra, também lá a tua mão há de me guiar. Você crê nisso, irmão? Nosso Deus é Deus de qualquer circunstância. É melhor você estar com Deus no vale da sombra da morte do que você estar no monte sem Deus. Hoje em dia tem muita gente no monte sem Deus. Estão no auge das carreiras, estão no auge das conquistas, estão no auge da posição profissional, mas não tem Deus. É melhor estar com Deus no vale da sombra da morte do que sem Deus ganhar tudo que esse mundo tem para dar. Jesus perguntou e questionou: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Que adianta conquistar tudo, ter tudo, estar lá no alto, mas não ter a presença de Deus? Nada disso adianta. Nada disso aproveita. Então é melhor estar com Deus. E o Senhor é quem diz em Isaías de novo, capítulo 41, leia comigo, Isaías capítulo 41, vamos ler o versículo número 10 de Isaías 41, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Você crê nessa palavra? Então não tenha medo de nada. Não tenha medo de montes, nem tenha medo de vales. Não tenha medo de circunstância nenhuma, porque em toda e qualquer circunstância Deus está contigo. E olha, irmãos, eu até digo, arrisco a dizer, nos vales,
talvez sejam neles que a gente tenha as maiores oportunidades da nossa vida. É nas horas do vale da depressão que você pode ter as maiores experiências com Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo afirmou: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Você às vezes tem ojeriza aos vales, mas irmãos, aprenda com os vales, porque vales também são lugares de vitórias, e vitórias grandiosas. Quer ver um exemplo? Abra comigo 1 Samuel, capítulo 17. Todo mundo conhece também o texto da vitória de Davi sobre Golias. 1 Samuel 17, versículo 3, diz assim: estavam eles no monte, do lado da Além, e os israelitas no outro monte, do lado da Quem, e entre eles o vale. Aonde que Davi ganhou Golias? Foi no monte ou foi no vale? Foi no vale. Um exército estava num monte, o outro exército estava no outro. Entre os dois montes, um vale. Todo dia Golias vinha para diante do exército de Israel e gritava impropérios para eles. Até que um dia, Davi desceu aquele monte, chegou naquele vale, e tete a tete com Golias, ele disse: você vem contra mim, contra toda essa tua força, com tua espada, com tudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É no vale, irmão. Foi no vale que Davi teve a sua maior vitória. A maior e mais notória vitória de Davi foi no vale. Não foi no monte. No monte tinha lá um exército acovardado, olhando todo dia para Golias, engolindo em seco. No monte tinha lá um monte de gente forte, mas covarde. Mas alguém desceu o vale. E é o mesmo Davi que disse: no vale da sombra da morte. Aquele vale eu acho que era o vale da sombra da morte. Porque a sombra da morte devia ser a sombra de Golias sobre Davi, né? O tamanho de Golias, o tamanho de Davi, bateu um sol, fez uma sombra, ele olhou: meu Deus, isso aqui é o vale da sombra da morte. Aí ele falou: mas no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Pegou a pedra e bum, na testa de Golias. Pá, caiu. Quanto maior, maior o tombo, né? Caiu Golias. Mas foi aonde? Foi no vale. Foi no vale, irmão. Não despreze o vale, não. Porque Deus pode fazer grandes coisas nos vales. Eu queria terminar dando para você o vale mais famoso da Bíblia. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Olha o que Deus fez nesse vale. Ezequiel, capítulo 37. Não despreze um vale. Vê, não despreze um vale, meu irmão. Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do quê? De um vale, que estava cheio de quê? De ossos. Esse é o vale da sombra, da sombra, da sombra da morte, né? Porque cheio de ossos. Um lugar repugnante, cheio de... Tem gente que vê uma caveira fica doido, né? Sai até se benzendo. É o crente supersticioso, né? Tem medo de caveira, tem medo de fantasma, tem medo de tudo. Não é verdade? Olha um osso, já fica nervoso. Ezequiel foi levado por Deus a um vale de ossos secos. Um vale terrível. Quem olha para um vale desse tem esperança? A gente lembra de antigamente, passava na TV aquelas visões da Caatinga no Nordeste, né? Aquela terra seca, rachada, umas carcaças de bicho assim, né? E a gente olhava: meu Deus, isso é uma carcaça ou outra. Agora Ezequiel foi para um lugar desse, cheio de ossos. Ossos de gente, de muita gente, de um exército, como diz o texto. Que esperança há? Mas Deus pode fazer grandes coisas num vale assim. Humanamente, não tem nenhuma esperança. Não tem nada ali que se aproveite. Você olha para uma situação daquela: o que eu vou tirar disso aí? Não tem nada para tirar disso. É um vale, é baixo, é raso, e além disso, não tem nada, só tem osso. Só tem osso.
presta para nada. E é isso que Ezequiel viu naquela visão. Mas olha o que diz o texto. E me fez ao andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam, olha o detalhe, sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. São aquelas situações que a gente não tem resposta. Você olha e vê, mas isso está muito seco. Isso não tem esperança. E aí Deus está dizendo, será que isso pode acontecer? E ele diz, Senhor, tu sabes, é o que disse Ezequiel. Mas aí Deus diz para ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza, profeta. Tem profeta aqui hoje? Tem profeta ainda em Israel? Na igreja do Senhor tem profeta? Deus está dizendo, profetiza esse vale de ossos secos. Profetiza, porque Deus está com você nesse vale. Então profetiza aos ossos e diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos se secaram, e pereceu nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Deus pode fazer reviver ossos secos. Deus pode fazer você reviver. Você que anda triste, sem esperança, Deus pode botar o Espírito dele dentro de você, e você reviver, restaurar a sua vida, porque Deus é Deus de vales e Deus de montes, é Deus de qualquer lugar, de qualquer circunstância, qualquer maneira, qualquer situação. Não há nada que seja grande demais para Deus, irmão. Aprenda com isso. Tire toda a superstição do teu coração e aprenda a confiar no Senhor, porque esteja você aonde estiver, a mão do Senhor ali te guiará. Esteja você na situação que estiver, a mão de Deus estará contigo, tanto no vale quanto no monte, tanto na alegria quanto na dor, nos momentos mais tristes e nos momentos mais alegres, o Senhor estará com você. E na hora do vale, Ele te livrará, é o que diz a palavra. Deus mandou a palavra a Israel através de Ezequiel, dizendo, eu vou tirar vocês da sepultura. Irmãos, tem gente que já entrou na sepultura antes de morrer. Eu não sei se é o teu caso aqui, mas existem pessoas que já entraram na sepultura antes de morrer. É o que estava acontecendo com Israel. Já se sentiam
derrotados. Já se sentiam como ossos secos antes do final da história. Irmãos, quem escreve o final da história é Deus. Amém? Quem escreve a história toda é Deus, inclusive o seu final. Tenha isso como certeza no teu coração. Ainda que pareça morto, Deus pode reviver. Deus é poderoso. Creia nisso, Ele não é só de montes, Ele também é de vales. Amém? Que Deus abençoe você e te faça reviver em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao Senhor nosso Deus. Te louvamos, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, porque a Tua presença é conosco em todo tempo e em todo lugar. Obrigado, Pai. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Não há motivo para temer. Amém? Ainda que um exército se levante contra nós, Deus é poderoso para nos livrar. Creia, confie e espere. Deus está contigo em todo lugar. Em todo lugar. O Senhor está com você. Vamos louvar ao Senhor. Esse louvor diz: meu servo, não temas. Tem servo de Deus aqui esta manhã. Deus está dizendo para você: não tenha medo. Tira o medo do teu coração. Meu Jesus, Tu estás comigo, Senhor. senti que Tu estás comigo. Poder ouvir a Tua voz a falar tão meiga no meu coração. Ele te fala: Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. não temas. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir esta manhã, Deus, que o teu povo confie no Senhor, que nós possamos ver, Senhor, que tu estás conosco em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Meu irmão, se você precisa fortalecer a tua fé, eu quero fazer uma oração por você. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Se você está passando por um vale, quem sabe, e precisa crer na presença de Deus contigo, Deus está falando com você. Saia do seu lugar, vem orar junto comigo. Vem entregar a Deus a sua vida, o seu coração. Venha declarar a sua confiança no Senhor. Venha declarar: Pai, hoje eu vejo que o Senhor está comigo nesse vale. Hoje eu vejo que o Senhor está comigo em qualquer lugar. Senhor, eu pensava que o Senhor só estava na vitória, mas hoje eu vejo que o Senhor também está na derrota. Se você está vendo isso agora, vem aqui, vamos orar juntos. Vamos orar, vamos falar com Deus, porque o Senhor está contigo em toda e qualquer circunstância. Creia, meu irmão, creia de todo o teu coração. Pai querido, contempla esses irmãos aqui, Senhor. Contempla a luta e a dificuldade de cada um deles, o vale pelo qual estão passando, Pai. Mas, meu Deus, eu sei que o Senhor está com eles. Talvez eles não tenham percebido isso até agora. Talvez, Senhor, alguma superstição, algum pensamento errado, equivocado ao teu respeito, tenha entrado no coração desses meus irmãos. Mas agora, Pai, pela tua palavra que foi ministrada, que foi profetizada para cada um deles, meu Deus, ressuscita estes irmãos, Pai. Ressuscita esses que estavam mortos na fé, sem esperança. Ressuscita esses que estavam no vale de ossos secos, Pai.
Oh Deus, em nome de Jesus, ressuscita os teus filhos aqui. Enche do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Livra do vale. Traz vida, Pai. Traz restauração, Senhor. Traz o teu Espírito sobre a vida deles. Restaura, Pai, em nome de Jesus. Restaura a fé, restaura a confiança, restaura todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por eles e que eles ouçam a tua voz esta manhã, dizendo: meu servo, não temas, eu te escolhi, não temas, eu estou contigo, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus fortaleça a tua vida, em nome de Jesus. Louve ao Senhor conosco. Senhor, eu ouço a teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. Eu sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor. É difícil, mas confia em mim. Eu confio no Senhor. Confia em mim. Eu confio no Senhor. Então verás o meu poder. Obrigado, Jesus. Servo, não temas, pois eu te escolhi. Mas confia em mim, então verás o meu poder. Eu tenho visto o Senhor. Verás o meu poder. Verás o meu poder. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Deus é bom. Deus está contigo em todo lugar. Creia nisso. Guarde essa palavra no teu coração. E não deixa nada nem ninguém tirar a tua fé e a tua certeza de que Deus está com você. O inimigo sempre vai dizer: você está passando isso, Deus não está contigo. Satanás disse isso para Jesus: se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Por que você vai passar fome? Por que você vai perder isso, perder aquilo? Deus está contigo em todo lugar, em nome de Jesus. Amém?